As sociedades secretas que sobreviveram à Inquisição. Durante a Idade Média, a Inquisição se ergueu como um dos instrumentos mais temidos da Igreja. Criada para esmagar a heresia, perseguir os hereges e extirpar o que fosse considerado ameaça à fé, ela espalhou terror por toda a Europa. Qualquer desvio do dogma era suficiente para arrastar alguém às câmaras de tortura ou às fogueiras. Nesse cenário sombrio, o silêncio se tornou a maior forma de resistência e o segredo a única maneira de sobreviver. Enquanto livros eram queimados em praças públicas e grimórios desapareciam nas chamas, homens e mulheres que ousavam preservar o conhecimento proibido foram obrigados a se refugiar nas sombras. Não podiam mais falar abertamente, nem se reunir diante da comunidade. Tudo precisava acontecer em silêncio. Encontros noturnos, manuscritos escondidos, símbolos codificados. Assim nasceram as sociedades secretas, grupos que arriscaram tudo para proteger o saber que a Inquisição jurava destruir. Essas sociedades não surgiram apenas do desejo de praticar magia ou ocultismo. Muitas nasceram da própria necessidade de preservar o conhecimento humano. Médicos que estudavam ervas e curas naturais, filósofos que se inspiravam nos antigos gregos, alquimistas que buscavam a pedra filosofal, todos estavam sob suspeita e, para não desaparecerem, se organizaram em círculos restritos, protegidos por juramentos de lealdade e símbolos que apenas os iniciados compreendiam. Para a Igreja, qualquer saber fora de seu controle era perigoso. Para aqueles que resistiam, esse saber era precioso demais para ser abandonado. Assim, em meio à perseguição, o segredo se tornou escudo. A cada reunião em porões escuros, a cada livro copiado às escondidas, a cada palavra sussurrada em rituais ocultos, nasciam tradições que sobreviveriam às fogueiras. A sombra da Inquisição não destruiu a curiosidade humana, apenas a empurrou para o subterrâneo da história. E nesse subterrâneo, sociedades secretas floresceram como raízes escondidas de uma árvore que não pode ser cortada. Entre elas estavam os primeiros grupos herméticos, ordens alquímicas, confrarias ocultistas e mais tarde movimentos como os Rosa Cruzes e a maçonaria. O mais perturbador é que o segredo não foi apenas um meio de proteção. Ele se tornou também um símbolo de poder. Quanto mais proibido era o conhecimento, mais fascinante ele se tornava. E quanto mais ocultos eram os rituais, mais respeito e temor despertavam entre aqueles que ousavam se aproximar. O segredo não apenas manteve essas sociedades vivas, ele as transformou em lendas. Hoje, séculos depois, ainda falamos dessas sociedades como se fossem mitos, mas elas foram reais. Elas existiram, resistiram e sobreviveram à perseguição mais brutal da história medieval. E o legado que deixaram continua a ecoar, seja em símbolos misteriosos gravados em catedrais, seja em textos ocultos preservados em bibliotecas secretas, seja na própria ideia de que sempre haverá grupos dispostos a guardar o que não deve ser revelado. Prepare-se para mergulhar nas trevas da história e conhecer a jornada dessas sociedades que desafiaram a Inquisição e mantiveram acesa a chama do saber proibido. Na Idade Média, o silêncio não era apenas virtude, mas também estratégia de sobrevivência. Em um tempo em que a simples suspeita podia levar alguém às fogueiras, guardar segredos era a única forma de preservar não apenas o conhecimento, mas a própria vida. Foi nesse ambiente sufocante, onde o medo ditava as regras, que nasceram os primeiros sinais do que mais tarde seriam chamadas de sociedades secretas. A Inquisição, em sua missão de eliminar a heresia, não distinguia ciência de superstição, filosofia de feitiçaria, medicina de magia. Um médico que conhecesse plantas capazes de curar febres podia ser acusado de bruxaria. Um astrônomo que observasse os astros podia ser visto como feiticeiro. Um filósofo que se inspirasse nos gregos pagãos podia ser considerado herege. Assim, o saber se tornou perigoso, e os que ousavam preservá-lo aprenderam a escondê-lo sob camadas de silêncio. Esse silêncio não era vazio. Era cheio de significados ocultos. Manuscritos eram copiados à mão e escondidos em falsos compartimentos de bibliotecas.
Rituais de estudo aconteciam à noite, em sótãos e adegas, longe dos olhos dos vizinhos. Símbolos misteriosos eram gravados em margens de livros, em pedras ou até mesmo nas paredes de igrejas, camuflados como ornamentos. O que parecia mera decoração gótica podia esconder sinais de sociedades que se comunicavam em segredo. A resistência não se fazia em batalhas abertas, mas em gestos discretos. Um aperto de mão, um desenho rabiscado, uma palavra em latim pronunciada de forma diferente, pequenos códigos que identificavam os que compartilhavam do mesmo caminho. O segredo era, ao mesmo tempo, uma barreira contra a perseguição e uma ponte que unia os iniciados. A vida em silêncio moldou uma nova forma de existência. Esses homens e mulheres aprendiam desde cedo que não podiam falar abertamente, que cada frase poderia ser usada contra eles. Assim, aprenderam a viver na sombra, a desconfiar de tudo e de todos, a confiar apenas nos sinais e nos símbolos que seus pares entendiam. Era uma vida de constante vigilância, mas também de profunda conexão entre os que dividiam o mesmo risco. Esse silêncio coletivo não destruiu o conhecimento, mas o fortaleceu. Ao se tornar secreto, ele se revestiu de mistério. O que era proibido ganhava ainda mais valor. O que não podia ser dito em público se transformava em tesouro sagrado para aqueles que ousavam guardá-lo. Foi esse fascínio pelo oculto que manteve vivas tradições que poderiam ter sido apagadas pelas chamas da Inquisição. O silêncio como resistência foi a primeira arma contra a opressão, e desse silêncio nasceram rituais discretos, reuniões escondidas, códigos de identificação e, por fim, sociedades organizadas. Pois quando o medo impede que a voz se levante, o segredo encontra um caminho para sobreviver. O silêncio da resistência logo deu forma a algo maior. Em vez de indivíduos isolados lutando para preservar fragmentos de conhecimento, surgiram confrarias e ordens herméticas que estruturaram esse saber proibido em verdadeiras organizações secretas. Eram pequenos grupos, muitas vezes compostos por filósofos, alquimistas, médicos e até monges, unidos pela convicção de que havia verdades além daquelas pregadas pela Igreja. Essas confrarias operavam sob rígidas regras de iniciação. Ninguém entrava sem passar por juramentos de sigilo e provas de lealdade. Era preciso confiar que cada novo membro não apenas abraçava o conhecimento, mas também o protegeria com a própria vida. A traição significava não apenas a perda do segredo, mas também a condenação de todos os envolvidos. Assim, símbolos de identificação surgiram, sinais gravados em paredes, apertos de mão codificados, gestos discretos que apenas os iniciados compreendiam. Os chamados herméticos tinham como base a filosofia atribuída a Hermes Trismegisto, figura lendária que unia saberes do Egito, da Grécia e da tradição mística. Seus escritos falavam de correspondências entre o céu e a terra, entre o macrocosmo e o microcosmo, entre o divino e o humano. Para eles, estudar os segredos da natureza era estudar o próprio reflexo de Deus. Mas para a Igreja, essas ideias eram perigosas, pois ofereciam ao homem uma forma de compreender o universo sem a necessidade de intermediários clericais. Em porões, criptas e florestas isoladas, essas ordens realizavam seus encontros. Alguns grupos eram pequenos, com meia dúzia de membros. Outros, mais organizados, possuíam hierarquias, símbolos de poder e até manuscritos compartilhados. Em comum, havia sempre o mesmo princípio: proteger o saber proibido e transmiti-lo de forma segura, mesmo que isso custasse a vida de seus guardiões. Os alquimistas, muitas vezes ligados a essas confrarias, eram um exemplo claro desse movimento. Oficialmente perseguidos, foram acusados de hereges e feiticeiros, mas em segredo continuavam suas experiências em busca da pedra filosofal e do elixir da vida. Seus laboratórios, cheios de frascos, metais e estranhos símbolos, eram ao mesmo tempo oficinas científicas e templos ocultistas. Ali, ciência e magia se misturavam em um mesmo caldeirão, longe dos olhos da Inquisição. Não é coincidência que muitos dos símbolos herméticos sobrevivam até hoje. O olho que tudo vê, o círculo mágico,
a serpente que devora a própria cauda, todos surgiram como representações do conhecimento oculto guardado em segredo. Para o povo comum, eram desenhos incompreensíveis. Para os iniciados, eram chaves que abriam portas para a sabedoria. Essas confrarias não eram apenas grupos de estudo, mas verdadeiras redes de resistência cultural. Ao mesmo tempo em que preservavam o que a Igreja queria destruir, criavam novas formas de pensar, novas interpretações da realidade e até novas espiritualidades. Elas eram o testemunho vivo de que o saber não pode ser apagado pelas chamas, apenas transformado e transmitido em silêncio. Assim, os herméticos e as confrarias ocultistas foram o primeiro grande passo para que o conhecimento sobrevivesse à perseguição. E deles brotariam, mais tarde, as sociedades ainda mais estruturadas, que levariam o segredo a níveis jamais vistos, transformando o oculto em tradição que atravessaria os séculos. Entre as figuras mais visadas pela Inquisição estavam os alquimistas e os médicos que ousavam desafiar os limites do conhecimento permitido. Para os olhos da Igreja, ambos representavam uma ameaça. Manipulavam substâncias, experimentavam combinações e estudavam os segredos da natureza em busca de respostas que não estavam escritas na Bíblia. Isso era suficiente para transformá-los em suspeitos, hereges e muitas vezes condenados à morte. A alquimia, que misturava ciência primitiva, filosofia e espiritualidade, era vista como arte obscura. Seus praticantes buscavam a famosa pedra filosofal, capaz de transformar metais em ouro e conceder a imortalidade. Mas para além da metáfora material, a pedra também simbolizava o aperfeiçoamento da alma, a busca pela perfeição interior. Essa visão ameaçava diretamente a doutrina oficial, pois colocava no homem a capacidade de se elevar por si mesmo, sem depender exclusivamente da intermediação religiosa. Os laboratórios alquímicos, cheios de vidros, metais e símbolos misteriosos, eram denunciados como templos de feitiçaria. O que para o alquimista era estudo, para o inquisidor era pacto demoníaco. Muitos foram perseguidos, torturados e executados sob acusações forjadas. Mas mesmo diante da ameaça, a alquimia não desapareceu. Ela se escondeu. Manuscritos foram codificados em linguagem simbólica, de modo que apenas iniciados pudessem compreender. Fórmulas eram transmitidas oralmente, guardadas como segredo sagrado, para que sobrevivessem ao tempo e à repressão. Os médicos e curandeiros também entraram na mira da Inquisição. Parteiras que usavam ervas para auxiliar nascimentos eram acusadas de bruxaria. Homens que preparavam ungüentos contra febres eram acusados de feitiçaria. Muitas práticas médicas populares foram associadas ao demônio simplesmente por não estarem sob o controle da Igreja. A medicina tradicional, herdada de gregos e árabes, foi vista como suspeita, e seus praticantes muitas vezes precisaram atuar em segredo, formando redes ocultas de transmissão de conhecimento. Esses médicos perseguidos se tornaram peças fundamentais na preservação do saber. Disfarçados como simples camponeses, guardavam em segredo fórmulas, receitas e anotações. Alguns registravam tudo em cadernos que se assemelhavam a livros de rezas para enganar olhares inquisidores. Outros memorizavam práticas inteiras, transmitindo-as apenas a aprendizes de confiança. Em muitos casos, o conhecimento sobreviveu não em grandes bibliotecas, mas na mente de indivíduos que arriscaram a vida para não deixar o saber morrer. Curiosamente, tanto alquimistas quanto médicos perseguidos acabaram se conectando às sociedades secretas que floresciam no subterrâneo da história. Eles eram os guardiões do saber prático. Enquanto filósofos herméticos discutiam símbolos e espiritualidade, eram eles que guardavam o conhecimento de plantas, minerais e substâncias. O livro das sombras, que simbolizava o saber proibido, era constantemente alimentado por suas descobertas e práticas. Assim, o papel dos alquimistas e médicos perseguidos foi muito além de sua própria sobrevivência. Eles se tornaram o zelo perdido entre ciência e ocultismo, entre prática e espiritualidade. Foram eles que forneceram às sociedades secretas o combustível necessário para continuar existindo,
a prova viva de que o conhecimento não podia ser destruído, apenas escondido. E foi dessa fusão entre ciência proibida e magia simbólica que nasceram as bases das tradições ocultistas que sobreviveriam ao terror inquisitorial e ecoariam por séculos, chegando até os dias atuais. Se a perseguição da Inquisição transformava qualquer reunião em crime, foi na escuridão das noites e na profundidade de criptas e florestas que os rituais secretos floresceram. Esses encontros eram o coração pulsante das sociedades ocultas. Não se tratava apenas de cerimônias para invocar forças sobrenaturais, mas de atos de resistência, a preservação daquilo que a Igreja desejava apagar da memória humana. Muitos desses rituais eram dedicados à transmissão de conhecimento. Em vez de aulas abertas ou debates públicos, o ensino acontecia em cerimônias silenciosas. O aprendiz era conduzido a um espaço sagrado, uma sala fechada, uma gruta escondida ou até um celeiro abandonado, onde símbolos eram desenhados no chão, velas eram acesas e juramentos eram feitos. Apenas então recebia instruções, fragmentos de grimórios, palavras codificadas e sinais que lhe permitiriam prosseguir no caminho oculto. Os grimórios, por sua vez, eram tratados como relíquias. Esses livros continham não apenas fórmulas de magia ou receitas alquímicas, mas também registros de gerações inteiras de saber acumulado. Cada grimório era único, muitas vezes escrito à mão, com margens cobertas por símbolos e notas enigmáticas. Para protegê-los, seus autores recorriam a códigos complexos, alfabetos inventados, cifras matemáticas e até línguas invertidas. O objetivo era simples: enganar olhos inquisidores e preservar o conteúdo para aqueles que realmente compreendiam os segredos. Muitos rituais consistiam justamente em decifrar essas linguagens ocultas. Em reuniões secretas, mestres ensinavam aprendizes a reconhecer símbolos herméticos, a interpretar selos astrais, a traçar círculos de proteção. A magia era menos espetáculo e mais disciplina. Um caminho lento, transmitido palavra a palavra, gesto a gesto, até que o iniciado estivesse pronto para guardar o segredo por conta própria. A preservação dos grimórios exigia ainda mais engenhosidade. Alguns eram escondidos dentro de paredes ocas, enterrados sob pisos de pedra ou guardados em cofres disfarçados como móveis comuns. Outros eram fragmentados. Um manuscrito era dividido em várias partes, entregues a diferentes guardiões, de modo que somente reunidos novamente revelariam seu conteúdo completo. Assim, mesmo que a Inquisição encontrasse um pedaço, jamais teria acesso à totalidade do saber. Os rituais também funcionavam como forma de reforçar o juramento de silêncio. Muitas sociedades criavam cerimônias de iniciação em que os membros eram obrigados a prometer, diante de símbolos sagrados, que jamais revelariam o que haviam aprendido. A quebra desse pacto não significava apenas punição espiritual, mas também risco real de morte, já que a traição podia levar todos à fogueira. O mais perturbador é que, mesmo com o risco constante, esses rituais nunca cessaram. Pelo contrário, se tornaram ainda mais intensos. Pois quanto maior era a perseguição, maior era também a necessidade de preservar o segredo. O que era proibido adquiria um valor sagrado. Cada grimório escondido, cada símbolo desenhado em silêncio, cada ritual realizado à meia-noite representava não apenas uma prática de magia, mas um ato de rebelião contra o esquecimento. Assim, entre fogo e silêncio, as sociedades secretas mantiveram viva a chama do saber oculto. E os grimórios, tratados como artefatos amaldiçoados pela Igreja, se transformaram em testemunhos da resistência. Eles sobreviveram não porque eram aceitos, mas porque eram perseguidos. E é justamente nesse paradoxo que reside seu poder. Quanto mais a Inquisição tentava destruí-los, mais fortes se tornavam suas lendas. À medida que a Inquisição espalhava o terror pelas aldeias e cidades da Europa, algumas sociedades secretas perceberam que apenas o silêncio e os rituais ocultos não seriam suficientes. Era preciso adotar uma nova estratégia, a discrição organizada.
Em vez de pequenos grupos isolados, surgiram confrarias mais estruturadas, capazes de atravessar fronteiras, criar redes de apoio e garantir a sobrevivência do conhecimento proibido. Entre essas organizações, duas se destacaram como herdeiras diretas do saber oculto medieval: os Rosacruzes e os Maçons. Os Rosacruzes emergiram no início do século XVII, mas suas raízes se estendem muito além, ligando-se às tradições herméticas, alquímicas e cabalísticas preservadas durante a Idade Média. Seus manifestos, como a Fama Fraternitatis, circulavam clandestinamente pela Europa, prometendo uma sabedoria antiga, capaz de transformar não apenas o homem, mas também a própria sociedade. Misturando alquimia, filosofia e espiritualidade, os Rosacruzes se apresentavam como guardiões de segredos que haviam sobrevivido às fogueiras. Sua rosa representava a iluminação espiritual, enquanto a cruz simbolizava o sacrifício da humanidade. Juntos, formavam o emblema de uma fraternidade que vivia nas sombras, mas sonhava com a renovação do mundo. Já os maçons têm origem mais prática, mas não menos misteriosa. Oficialmente nasceram das corporações de pedreiros e construtores de catedrais medievais. Esses artesãos, acostumados a lidar com símbolos, medidas e arquiteturas grandiosas, desenvolveram códigos próprios, transmitidos apenas entre iniciados. Mas com o tempo, a maçonaria deixou de ser apenas uma guilda de ofício e se transformou em uma ordem simbólica. Seus templos passaram a abrigar rituais que não falavam apenas de pedras e argamassa, mas da construção interior do homem. Tanto Rosacruzes quanto maçons partilhavam o mesmo princípio: preservar e transmitir o saber proibido sob o disfarce da discrição. Enquanto a Inquisição buscava bruxas em aldeias e queimava grimórios em praças, essas sociedades construíam templos e bibliotecas secretas, guardando símbolos, manuscritos e tradições que remontavam aos tempos da perseguição. Suas reuniões eram cuidadosamente protegidas. Códigos de iniciação, juramentos de silêncio e símbolos geométricos criavam uma linguagem própria, compreendida apenas pelos iniciados. O que para os olhos externos parecia um simples gesto, como o aperto de mão ou a posição de uma vela, tinha significados profundos, transmitindo mensagens ocultas que escapavam à vigilância da Igreja. Essas ordens não apenas sobreviveram, mas se fortaleceram. Enquanto a Idade Média mergulhava em medo e ignorância, as sociedades discretas se tornaram ilhas de preservação cultural, espiritual e filosófica. Seus membros circulavam entre reis, nobres e intelectuais, espalhando discretamente suas ideias. Assim, o que começou como resistência silenciosa tornou-se também influência nos destinos políticos e culturais da Europa. É nesse ponto que percebemos o alcance de sua sobrevivência. O que os Rosacruzes e os maçons herdaram não foram apenas rituais ou grimórios, mas o próprio espírito da resistência contra a opressão. Eles provaram que o segredo pode ser mais forte do que a força e que uma ideia, mesmo perseguida, pode atravessar séculos se guardada nas sombras certas. Assim, das cinzas da Inquisição, nasceram ordens que transformaram o oculto em tradição, o silêncio em poder e a resistência em legado. E seu impacto ecoaria muito além da Idade Média, moldando até mesmo os pilares do mundo moderno. Quando as chamas da Inquisição começaram a se apagar entre os séculos XVII e XVIII, a Europa já não era mais a mesma. O terror que durante séculos calara vozes, destruíra manuscritos e queimara corpos, havia deixado cicatrizes profundas, mas também revelara uma verdade incontornável. O conhecimento proibido nunca havia desaparecido. Ele apenas se escondia, aguardando o momento certo para emergir novamente. E esse momento chegou com o renascimento do ocultismo. O mundo atravessava uma transformação. A ciência avançava, com nomes como Copérnico, Galileu e Newton, desafiando a visão de universo imposta pela Igreja. O humanismo florescia, resgatando a filosofia greco-romana e a valorização da razão. As artes celebravam a criatividade humana em todas as suas formas. Mas, paralelamente a esse despertar racional, o fascínio pelo oculto ressurgia com força renovada.
As sociedades secretas que sobreviveram à Inquisição, Rosa-Cruzes, maçons e diversas ordens herméticas, encontraram terreno fértil para se expandir. Seus símbolos, antes ocultados com extremo cuidado, começaram a circular em manifestos e obras disfarçadas. Os mesmos grimórios que haviam sido escondidos sob as tábuas de casas camponesas ou em criptas esquecidas agora eram copiados, estudados e reinterpretados. O que antes era apenas resistência silenciosa se transformava em um movimento cultural e filosófico mais amplo. O ocultismo renascia em múltiplas formas. A alquimia, antes perseguida, ganhou novas roupagens e se aproximou da nascente química. A astrologia encontrou espaço mesmo entre cientistas respeitados, que ainda viam no movimento dos astros reflexos de uma ordem universal. O hermetismo, com sua filosofia de correspondências entre o céu e a terra, inspirava intelectuais e artistas. O segredo, que antes era apenas proteção, tornou-se também uma forma de distinção. Pertencer a essas sociedades significava estar entre os poucos que conheciam verdades inacessíveis ao povo comum. O curioso é que esse renascimento não aconteceu apenas nas sombras. Parte dele ocorreu às claras, em salões, universidades e academias. Mas o núcleo mais profundo permaneceu restrito às sociedades discretas, que viam no segredo não apenas um hábito herdado, mas uma forma de manter vivo o fascínio. Afinal, o mistério era parte essencial de sua força. Com o fim progressivo da Inquisição, as sociedades secretas deixaram de ser apenas grupos de sobrevivência. Tornaram-se também laboratórios de ideias. Muitos dos ideais iluministas que questionaram o poder absoluto da monarquia e da Igreja nasceram nesses círculos. O saber oculto já não era apenas espiritual ou místico, mas também político. O segredo, mais uma vez, se mostrava não apenas um refúgio, mas uma arma. Assim, o renascimento do ocultismo após a Inquisição não representou apenas a sobrevivência de antigas tradições, mas também sua transformação. O que havia sido perseguido como superstição e feitiçaria passou a ser reinterpretado como filosofia, ciência alternativa ou espiritualidade refinada. E a aura sombria que cercava o livro das sombras e os grimórios não se dissipou. Ao contrário, se fortaleceu, agora envolvida pela sedução do proibido e pela promessa do conhecimento que poucos poderiam alcançar. Esse renascimento mostrou ao mundo uma verdade eterna. Não existe fogo capaz de consumir completamente o desejo humano de explorar o mistério. Quanto mais tentam apagar o oculto, mais ele ressurge, reinventado, adaptado, imortal. As fogueiras da Inquisição se apagaram, os inquisidores desapareceram, e os gritos de dor e confissão ecoaram apenas como memória. Mas as sociedades secretas que surgiram naquele tempo sombrio não morreram com o fim da perseguição. Elas se transformaram, cresceram e se infiltraram nas veias da própria história. O que começou como resistência silenciosa tornou-se um legado que ecoa até os dias atuais, um sussurro constante, lembrando que o mistério jamais pode ser destruído. O mais impressionante é perceber como esses grupos moldaram o mundo em silêncio. Se na Idade Média eram pequenos círculos de alquimistas, médicos e filósofos tentando preservar o saber proibido, nos séculos seguintes se tornaram ordens poderosas, influenciando revoluções, movimentos culturais e até governos. Os Rosa-Cruzes propagaram ideais de renovação espiritual e transformação social. A maçonaria se infiltrou em cortes e palácios, carregando em seus símbolos uma filosofia que buscava unir razão, espiritualidade e liberdade. Mas o legado dessas sociedades vai além do campo político ou filosófico. Ele habita também o imaginário popular. Até hoje, quando falamos em símbolos misteriosos, em templos ocultos, em juramentos feitos à meia-noite, evocamos o eco daquelas reuniões escondidas da Idade Média. O medo e o fascínio continuam presentes. Pois se o segredo foi necessário para a sobrevivência, com o tempo, ele se tornou também o alimento do mito. O livro das sombras, os grimórios, os rituais proibidos, tudo isso se tornou parte de uma herança que nunca foi completamente explicada. Porque, afinal, não se trata apenas de livros ou cerimônias,
mas de uma filosofia de resistência. Uma forma de dizer que o conhecimento não pode ser queimado, que a curiosidade humana não pode ser silenciada, que a busca pela verdade jamais será extinta. Hoje, em uma era de ciência e tecnologia, ainda sentimos o fascínio pelo oculto, ainda nos atraímos por histórias de sociedades secretas, de símbolos escondidos em catedrais, de manuscritos misteriosos guardados em bibliotecas proibidas. Essa curiosidade é a prova de que o legado das sociedades secretas não foi apenas histórico, mas também psicológico. Elas plantaram em nós a semente do mistério, e talvez esse seja o maior poder de todas elas: sobreviver não apenas como organizações, mas como ideias. Porque mesmo que as ordens mudem de nome, que seus templos se dissolvam ou que seus símbolos sejam reinterpretados, a essência permanece. A essência de resistir ao silêncio imposto, de proteger o saber proibido, de manter viva a chama daquilo que jamais deveria ser esquecido. O legado eterno das sociedades secretas é este: lembrar que, onde houver opressão, haverá também resistência. Onde houver censura, haverá também silêncio carregado de segredos. E onde houver fogo tentando apagar o conhecimento, haverá sempre alguém escondendo um livro, desenhando um símbolo ou sussurrando uma verdade nas sombras. Assim, as sociedades secretas que sobreviveram à Inquisição nos lembram que o mistério não pode ser destruído. Ele se renova, se adapta e se eterniza. E enquanto houver seres humanos buscando respostas além do que lhes é permitido, essas sociedades, visíveis ou invisíveis, continuarão a existir. Não apenas como organizações históricas, mas como parte imortal do imaginário humano.